E a nossa convidada de hoje é psicóloga, pedagoga, doutora em educação, é a Lara Scalise. Lara, tudo bom? Bom dia, obrigada por atender o convite, viu? Lara, a primeira pergunta, a primeira separação, né? A mãe, principalmente a mãe, eu vou puxar o lado aqui, a sardinha pro lado das mães, porque é uma dor tão grande que a gente sente de separar da criança, por mais que ela seja por algumas horas, é muito difícil. Com certeza. É o segundo cordão umbilical que você corta, né? O parto seria o primeiro, mais concreto, e neste momento, é o segundo cordão umbilical emocional que a mãe vai ter que cortar para poder também colocar essa criança no mundo, né? No mundo já social agora. Quer dizer, já começa toda uma etapa de crescimento, tanto da mãe quanto da criança. E olha, a reportagem do Viver Bem vai ilustrar muito, de uma maneira muito bacana agora, como é que é essa história de deixar os filhos, né? Quem tem condição de deixar com a avó é uma grande bênção. Vamos ver? Bento fica com a avó materna em dias e horários alternados. Hoje é dia de levá-lo para a natação. A touca nova de Tubarão é um atrativo e tanto para deixar a preguiça de lado e fazer uma atividade física. Os dois têm um ótimo relacionamento. O menino de 3 anos já está habituado a ficar na casa da vovó enquanto a mamãe trabalha. Nós chegamos na hora do soninho do Bento, por isso ele não quer muito papo com a gente, vai ficar aqui no colinho da avó assistindo TV. Loci, dizem que casa de vó pode tudo, na sua também é assim? Na minha também pode. Tem certos momentos, né, que a gente tem que chamar atenção, de repente conversar, mas bem ajeitadinho pode tudo na casa da vovó. A vovó garante que não interfere na educação que os pais dão a Bento, mas confessa, às vezes chama a atenção da filha por achar que ela é dura demais quando o pequeno faz arte. A avó, ela tem um pouquinho mais de paciência, que é a grande sabedoria dos avós. Então o conflito maior é isso, porque mãe não tem paciência com o filho. Mãe não tem tempo para filha, a mãe tem que trabalhar, a mãe tem que batalhar, tem que correr. E a avó, até pela maturidade, você enxerga as coisas diferentes. Mas nem por isso eu dou manha, se precisa chamar atenção, eu chamo. Quando ele tá demais, eu já entrego para a mãe. Então eu cuido ele nos momentos que realmente precisa. E eu tento, assim, naqueles momentos que eu cuido, curtir o Bento o máximo. Porque os meus filhos, eu não pude fazer isso. Eu sempre trabalhei. Bento retribui todo esse carinho, sendo o companheiro da vovó Loci. Você ama a vovó? Claro que ama, e como ama, né? Lara, a avó é mãe com açúcar. Com certeza. Como é que fica essa relação entre os pais e a avó, para que tudo fique muito claro, para que não haja conflito depois na hora da educação dessa criança? Porque de repente os pais ensinam uma coisa, orientam, e a avó vai lá, né, fala, não, subverte aquela ordem. Como é que deve ser essa conversa? Bom, é muito importante a gente entender que a criança está sendo educada com regras, limites, até para o convívio dela social, né, com outras pessoas. Então, o pai e a mãe, eles são responsáveis por esses limites educativos, dessas regras. A avó, ela, como a gente acabou de dizer, ela é mãe com açúcar, né? É aquela avó que as regras, os limites, eles são colocados, mas de uma outra forma de como os pais deveriam. Se a opção é deixar a criança com a avó, aí a gente vai ter que ter um jogo de cintura. Porque esperar que a avó faça o limite que é esperado que os pais façam, é tirar, de repente, essa possibilidade da criança ter essa avó que permite, que dá o aconchego, e que beija, e que na hora de uma arte, de uma estripulia, não se coloca de uma maneira tão rígida o limite como pai e mãe deveriam. É óbvio que, diante dos pais, é importante que a avó não desautorize o limite do pai e da mãe, né? Então isso é importante. Mas no momento que a criança está sozinha com a avó, né, e está sendo uma opção deixar essa criança com a avó, acho que todo mundo vai ter que ter um jogo de cintura.